Seja muito bem-vindo ao nosso segundo dia da Semana de Cuidador Infantil com foco no programa Au Pair. Estou muito feliz que você está aqui comigo novamente. Se você não estava aqui no primeiro dia, não tem problema, eu irei me apresentar para você. Meu nome é Patrícia Facina, sou enfermeira pediatra e neonatologista e sou ex-au pair. Eu sou responsável por essa Semana do Cuidador Infantil com foco no Au Pair. E o que eu estou fazendo aqui essa semana? Eu estou aqui para te mostrar como se tornar uma cuidadora infantil de sucesso nos Estados Unidos, ou seja, como ter um diferencial na hora de ser escolhida como au pair por uma família americana. Então, hoje, nessa nossa segunda aula, eu irei explicar para vocês e mostrar detalhadamente como que foi o meu passo a passo nesse meu programa de au pair. Como é que foi a minha jornada, quais foram as minhas dificuldades, por tudo que eu passei lá, tudo que eu vivenciei e quando eu retornei para o Brasil, tudo que eu conquistei com o meu retorno também. Então, vamos lá. Vou mostrar para vocês agora algum desses meus momentos, certo? Então, aqui é o campus da faculdade de Harvard, né? Então, como eu falei para vocês, eu morava próximo a ele, então era cerca de meia hora, então eu pegava o metrô e a gente descia bem na porta dele. Então, foi aqui onde eu estudei. Como boa, né, assídua e telespectadora de filmes de sessão da tarde, eu não poderia estudar na faculdade mais famosa, né, do mundo, do filme Legalmente Loira, e não participar de um jogo de futebol americano. Então, sim, aí essa foto aqui sou eu num jogo de futebol americano da universidade. Confesso que eu não entendi muita coisa, mas foi muito legal vivenciar, né, esse momento ali, né, essa forma diferente de torcida deles, é muito legal essa troca. Aqui, isso aqui faz parte do dia de orientação. O que é o dia de orientação? Então, antes de você fazer a matrícula no curso, você tem uma orientação de como será. E aí eles te entregam uma camiseta, um caderno da faculdade, um bloquinho e uma caneta. A faculdade de Harvard, ela tem várias subfaculdades, né, vários campos dentro dela. Então, eu estudei na faculdade de ciências públicas deles, né, que é a faculdade onde ficam os cursos da área da saúde. Então, por isso que eu tenho essa camiseta também. Uma das outras coisas que eu fiz no programa de au pair foi trabalho voluntário. Então, é muito comum a gente poder fazer voluntariados lá. Então, eu trabalhei como voluntária na Cruz Vermelha de Boston, que é American Red Cross. Então, esse dia aqui, né, a gente não era permitido tirar foto dentro do local de trabalho. Eu era voluntária na triagem de coleta de sangue desses pacientes. Então, eu tirei essa foto aqui da entrada. Então, vocês percebam que era num dia de muito frio, de inverno, onde tinha bastante neve mesmo, tá? Então, esses aqui foram alguns desses momentos. Trouxe mais, tá? Vamos ver. Aqui tem uns momentos muito especiais para mim, né? Momentos que ficam marcados na minha história, de momentos únicos que eu vivenciei. Essa aqui é a minha bebê, né? Então aqui ela já tinha em torno de 1 aninho e meio, né? Esse dia aqui a gente estava comemorando, né, o Ano Novo Judaico, então eu fui morar com uma família que era judia, então assim, já foi uma mudança de cultura para mim muito grande, porque era uma família judia, então é totalmente diferente da realidade que eu tenho aqui no Brasil, mas isso foi muito legal. Então a gente comemorou isso daqui, foi na casa dos avós dela. Essas daqui são as minhas amigas, minhas melhores amigas que eu fiz no intercâmbio. Nós nos falamos até hoje e eu posso dizer que sem elas o meu intercâmbio não seria o mesmo. Elas me deram forças em momentos muito importantes da minha vida. Um dos momentos mais difíceis que eu passei no meu intercâmbio foi porque eu perdi a minha avó. Então, foi difícil porque eu não pude voltar, eu decidi ficar lá, então eu não pude estar perto da minha família nesse momento difícil, e se não fossem as minhas amigas, eu não sei o que teria sido de mim. Então, fazer amizades no intercâmbio é fundamental. As suas amigas serão a sua família. Isso é a base do seu intercâmbio, tá? Então, essas daqui são fundamentais,
né? Cada um tem uma história, cada um tem um pedacinho no meu coração. Aqui sou eu, brincando na neve, como uma boa brasileira que nunca tinha visto neve, nunca vi neve na minha vida. Então era meu sonho, até o momento que eu não aguentava mais ver neve, eu já estava saturada, mas até então eu tinha muitas fotos, né? Então eu brincando na neve. E eu tive muitos momentos legais, porque eu tive amigos do Brasil que foram me visitar nos Estados Unidos. Então aqui são amigas minhas do Brasil que foram me visitar, aqui é a gente em Nova York. Nova York de Boston era cerca de 4 horas, então às vezes eu ia para lá aos finais de semana e eu fui encontrar essas minhas amigas. E isso foi muito bom, porque às vezes no intercâmbio bate uma saudade da família e ter elas ali é um pedacinho nosso daqui do Brasil. Conheci outros lugares também, conheci a cidade das bruxas, né, a cidade de Salem, então essa foto aqui com essa estátua da bruxa é muito legal, era próximo de onde eu morava também, então às vezes de final de semana, uma dessas minhas amigas moravam lá, eu passava o final de semana na casa dela, então foi muito legal essa oportunidade também. Vivenciei então, né, feriados americanos que a gente só via nos filmes, então eu vivenciei o Halloween, como vocês podem ver aqui, essas abóboras que a gente compra no mercado e a gente decora. Isso é muito legal, é muito diferente de ser feito. Levar, sair com a criança para pedir doce. Na verdade, eu parecia mais a criança do que a minha própria kid. Então, era muito legal mesmo. Realizei um dos meus maiores sonhos, porque eu amo filme de Natal, então eu passei um Natal em Nova York, então aqui tem uma foto com as famosas bolas do Natal de Nova York, do filme Esqueceram de Mim. Também fui num jogo de beisebol em Boston. Boston tem um dos times mais famosos da liga de beisebol, então também fui. Também não entendi muita coisa, mas foi muito legal a experiência. E os natais são totalmente diferentes, a decoração, o clima, é muito aquela coisa mesmo de filme. Então, vivenciar isso foi muito legal. Mas você deve estar pensando, isso tudo parece muito bom para ser verdade. Mas deixa eu te falar, esquece tudo isso. Eu vou te contar um pouco, uma parte muito particular da minha vida. Eu comentei com vocês que quando eu fui ser au pair, eu já era formada, então eu já trabalhava na minha área como enfermeira, mas eu não estava muito feliz. Eu sou filha única, né? Ou seja, só tenho eu e meus pais. Naquele momento, né, a gente vive em uma sociedade que a gente tem aquela questão de retribuir para os pais todo o investimento que eles fizeram em você, né? Meio que a gente acaba virando mãe, né, dos seus pais, né? Aquela coisa entre aspas, né, que a gente acaba tendo que cuidar deles igual eles fizeram com a gente. Isso faz parte da vida. E eu tava um pouco frustrada, porque no meu trabalho eu não tava conseguindo retribuir isso. E eles são profissionais autônomos, né? Então não tem aquela questão daquela renda fixa. E naquele momento, né, não estava tendo muito trabalho, então eu estava tendo aquela questão de dificuldade financeira e eu não estava podendo ajudar. Então, isso começou a me trazer frustrações, começou a me trazer aquele peso na consciência. Poxa, meus pais investiram tanto em mim, no meu conhecimento, nos meus estudos, na minha educação, e nesse momento que eles estão mais precisando, eu não estou conseguindo contribuir. E eu não via perspectiva de crescimento, eu não via saída daquela situação que eu estava. Eu tentava procurar alternativas, nem dentro do meu trabalho, nem procurando outros trabalhos. Eu pensei em fazer outros cursos de pós-graduação naquela época, mas também não tinha como investir naqueles cursos. Estava numa situação também, né, que a gente estava vivendo a realidade naquele momento, naquele ano, no nosso país também já não estava muito boa. Então, o sentimento de frustração, aquele sentimento de que você não consegue retribuir aquelas pessoas que deram a vida literalmente para você, para fazer com que você tivesse a sua carreira, a sua profissão, tivesse uma educação de qualidade, você não consegue retribuir o mínimo, é muito ruim, especialmente para mim que sou filha única, ou seja, eu sinto essa obrigação dentro de mim. Então foi aí que eu fui procurar uma outra alternativa, já que aqui eu não conseguia, como que eu poderia fazer isso? Então aí eu fui atrás desse intercâmbio. E aí eu vi que eu tinha essa alternativa de juntar o amor que eu tinha por crianças, a oportunidade de conhecer um país, conhecer cultura diferente, ter esse crescimento pessoal, oportunidades de estudo, ter um crescimento profissional,
né? E ao mesmo tempo ter também a questão da remuneração e poder enviar dinheiro para os meus pais, isso me motivou a ingressar, então, a aceitar fazer esse intercâmbio. Então, quando eu fui naquela agência e eu saí de lá com aquelas informações, eu voltei para casa, eu pensei, eu analisei todas as opções que eu tinha, todas as saídas que eu tinha, porque da mesma forma que eu falo para vocês, que eu sinto essa responsabilidade de cuidar dos meus pais, também era uma responsabilidade, eu também tinha um sentimento de culpa de sair de casa, por mais que eu tivesse 26 anos, e deixá-los sozinhos, por ser filha única. Eles iam ficar sozinhos e foi um momento muito difícil. Meus pais sofreram dessa questão de separação. Então, para mim, era muito complicado ter essa separação, né? Essa quebra de vínculo, esse rompimento do cordão umbilical que a gente fala. Então, foi um momento difícil. Então, eu tive que analisar, eu tive que ponderar e observar o que era melhor naquele momento. E se eu não poderia fazer o que eu achava que era o certo para eles aqui e para mim, foi aí que eu tomei essa decisão de fazer esse intercâmbio. Então, foi uma decisão pensada tanto para o meu bem quanto para o bem da minha família, para o bem dos meus pais. Então, foi isso que eu levei em consideração. Então, hoje, tudo que eu conquistei lá no meu intercâmbio, tudo que eu fiz, tudo que eu contei para vocês, todas as oportunidades, todo o estudo que eu fiz, tudo que eu tive de crescimento pessoal e profissional, hoje eu consigo dizer que eu me sinto realizada pessoalmente e profissionalmente, e também me sinto realizada como filha, porque hoje eu consigo dar esse retorno de todo o investimento que os meus pais fizeram em mim em todo esse tempo. Eu ainda moro com eles, né? Então eu tenho ali toda aquela responsabilidade, eu tenho todo aquele compromisso. E hoje eu consigo fazer isso. Então eu me sinto feliz em retribuir tudo o que eles fizeram. Então hoje eu posso dizer que eu me sinto estabilizada, que eu me sinto num momento certo da minha vida, que eu me sinto feliz de estar aqui, e esse intercâmbio foi a chave para isso. Eu acredito que se eu tivesse ficado aqui, se eu tivesse me mantido na minha zona de conforto, se eu tivesse parado para pensado em todos os questionamentos, mas a minha vida aqui é um pouco melhor, é melhor eu ficar com eles, mesmo assim eu vou tentar fazer isso, tá difícil, mas eu vou tentar procurar outro emprego, eu ia me sentir muito mais frustrada, né, cansada, às vezes que é o que você deve estar pensando nesse momento, né? Então, foi isso que eu senti e o que eu sinto agora. Essa realização pessoal e profissional que eu tenho hoje, eu não troco por nada. Então, mediante isso, é essa realização que eu tenho que eu quero passar para vocês. E eu gostaria muito de conseguir passar isso para vocês em 40 minutos, mas é inviável. Toda a minha vivência que eu tenho como enfermeira em praticamente 11 anos de formada e trabalhando na área de pediatria, 5 anos trabalhando como professora, 2 anos de au pair, em 40 minutos é impossível. Então foi por isso que eu criei esse curso para o quê? Eu falei para vocês que teve uma diferença no meu processo de seleção com a minha família, eu ter conhecimento sobre cuidados infantis. Então, eu tentei resolver encurtar um pouco o seu tempo. Eu montei para vocês um curso para você se tornar um cuidador infantil com as qualificações necessárias para ser au pair. Como que é esse curso? Esse curso é dividido em módulos. Módulos esses onde a gente vai abordar desde crescimento infantil, desenvolvimento, para você entender sobre como eu consigo lidar com uma criança desde um recém-nascido até um adolescente. Falaremos sobre alimentação, aleitamento materno, introdução alimentar, restrições alimentares. Falaremos sobre as principais doenças da infância, porque crianças adoecem, então nesse período que você ficará lá de 1 a 2 anos, em algum momento a sua criança ficará doente. Então você vai ter que saber lidar com isso. Ela ficando doente, você também vai ter que saber dar alguns tipos de medicação. Então eu trago isso para você, na sua realidade como cuidador. Dentro disso, outra coisa que também pode acontecer e você tem que ter conhecimento, primeiros socorros, então a gente também vai ter uma aula teórico-prática sobre isso. Além do que, para essa nova turma, eu trouxe, porque eu vejo a demanda das famílias que procuram
au pairs qualificadas procuram meninas que tenham conhecimento referente a cuidados com crianças com necessidades especiais. Por exemplo, com síndrome de Down, autismo, transtornos neurológicos, deficiência visual, deficiência auditiva. Então, tudo isso também tem no curso, né? Então, também tem toda a questão da minha experiência, a gente trocar também ideias de vocabulários na parte de au pair, de brincadeiras, de rotina. Então, tudo isso seria praticamente impossível eu trazer para vocês em 40 minutos. Então, eu trouxe para vocês um pouquinho e eu pensei, bom, eu quero ajudar, quem sabe, meninas que estão passando pela mesma coisa que eu passei. Meninas que estão nessa dúvida, que também têm essa responsabilidade de ajudar as famílias em casa, que estão se sentindo frustradas porque não conseguem. Porque, infelizmente, é isso. Os nossos pais nos criam, eles nos dão a nossa educação e depois, no futuro, a gente precisa retribuir. Pelo menos eu penso que isso é o mínimo que a gente tem que fazer por eles, né? Então, dessa forma, se você estiver nessa mesma situação que eu estava, eu quero tentar te ajudar a sair dela. Então, dentro disso também, nós teremos uma comunidade específica de contatos entre os alunos e também teremos aulas ao vivo toda semana, isso mesmo. Então, além dessas aulas gravadas, toda semana teremos encontro comigo para tirar as dúvidas e também trazer assuntos relevantes. Teremos palestras com o conselho tutelar, né? Teremos aulas com outras au pairs que são au pair hoje em dia para trazer a rotina e a realidade. Por quê? Eu já fui au pair há alguns anos atrás. Então, algumas coisas podem ter mudado. E também eu cuidava de uma bebê. Vou trazer meninas que cuidam de mais de uma criança para vocês poderem entender como que é essa rotina. Então, tudo isso seria impossível trazer em 40 minutos. Por isso que eu montei esse curso para vocês em módulos. E por que ficará gravado? Para você poder acessar quando você quiser. Então, essa é a parte do diferencial. Então, junto com a minha história, junto com tudo que eu tenho para passar para vocês de conhecimento, eu montei isso porque o que eu quero? Eu quero que vocês cheguem ao mesmo local que eu cheguei. Que quem sabe daqui uns tempo, quando vocês retornarem desse programa, serão vocês que estarão aqui no meu lugar falando da experiência e ajudando novas meninas a se qualificarem, a se tornarem au pairs, a se tornarem cuidadoras infantis de referência. Então, é muito importante isso. O que eu posso falar para vocês? Diante de tudo, né, diante de toda essa experiência que eu tive, diante de todos os conhecimentos, diante de todos os estudos, tanto aqui no Brasil quanto lá fora, eu poderia, né, normalmente eu cobro isso um valor bem alto, porque afinal de contas é assim. Eu sempre penso assim, se eu não valorizo o meu trabalho, as pessoas também não vão valorizar. Então, hoje em dia, eu cobro cerca de em torno de R$1.000 para poder dar a minha consultoria. Porque, na verdade, eu ainda acho pouco. Porque, por exemplo, eu tô fazendo o meu mestrado, só o mestrado, a mensalidade já é muito maior do que esse valor. Eu tô fazendo outros cursos de capacitação, porque na minha área de enfermagem, eu não posso parar de estudar. Então, eu também tenho que entender, e as pessoas que contratam os meus serviços têm que entender que eu tô sempre me qualificando. Então, para eu oferecer o melhor, as pessoas têm que entender que eu preciso me qualificar. Então, normalmente, eu cobro em torno desse valor. Seria, né, redundante eu falar para vocês que eu cobraria esse valor para você que vai ser au pair. Afinal de contas, eu já estive no seu lugar e eu sei exatamente o que você tá passando. E eu sei exatamente como que chamam as meninas. A gente fala que nós somos au pairs, ou seja, a gente tem ali a questão de controle do nosso dinheiro, a gente tem que ter uma ideia sobre ele. Então, especificamente para essa turma, eu estou fazendo, tá, um desconto, pensando em vocês, pensando realmente em poder ajudar.
E detalhe, para essa turma serão 10 vagas apenas. Por que 10 vagas, Patrícia? Porque, como eu falei, nós teremos encontros toda semana. E eu quero que esses encontros sejam de qualidade. Eu quero dar atenção individual para cada uma de vocês. Eu quero que vocês me tragam as dúvidas, eu quero poder responder individualmente, eu quero que a gente converse, que a gente tenha esse bate-papo entre amigas que nós estamos tendo agora. Se eu tiver uma turma muito grande, eu não consigo dar essa assistência e eu não vou me sentir bem com relação a isso. Então, nós temos apenas 10 vagas para essa turma para eu conseguir, então, atender a todas da melhor qualidade. Então, e quanto custará esse valor agora para vocês? Para essa turma, que as inscrições começam hoje e se encerram, preste atenção, se encerram num domingo, o valor será de R$ 197. Isso mesmo, tá? Menos da metade do valor que eu cobro normalmente. E você poderá parcelar em 12 vezes e ainda terá a questão de você pode cancelar em 7 dias. E também, se depois de todo o curso que você fez, você por algum motivo não gostou, você achou que não te ajudou em nada, que todos os conhecimentos que você teve não te ajudaram a achar uma família, ou então você foi au pair, você me chama no particular, nós vamos conversar e eu também vou devolver o seu dinheiro. Porque eu quero que você realmente aprenda, que você realmente entenda o que é cuidar de uma criança. Então, o que você pode fazer agora? Você pode clicar aqui embaixo e se cadastrar e se inscrever. Ou então, você pode ficar pensando, bom, eu posso tentar resolver isso por minha conta. Na internet tem muito conteúdo de graça. Realmente tem. Mas o que eu tô trazendo aqui para você é um conteúdo direcionado. É um conteúdo específico com a experiência de quem esteve lá. Então, tudo que eu abordar referente a cuidado infantil vai ser com os olhos de au pair. Vai ser com os olhos de quem esteve lá. Então, sempre nas aulas eu vou falar, olha, nos Estados Unidos é assim, olha, a gente faz dessa forma. Então, esse que é o diferencial. Então, sim, você pode estudar por conta, ou então você pode adquirir o curso agora, clicando aqui embaixo, e ter tudo isso dessa forma explicado, desde o início, todos esses passos que eu percorri. E além de ter toda essa questão de todos esses bônus, certificado personalizado, tanto em inglês quanto em português, apostila digitalizada, totalmente feita por mim, tá? Então, assim, tá um curso muito bacana, um curso feito com muito carinho, de uma pessoa que realmente está aqui para ajudar vocês. Uma pessoa que tem essa paixão por contar a história, da onde que ela saiu, aonde que eu estou agora e o que ela quer, que você esteja no mesmo lugar. Então, o que você pode fazer também? Você também pode ficar esperando, né? Ah, eu vou esperar essa oportunidade passar, eu vou esperar a pandemia passar, eu vou esperar, quem sabe, eu chegar próximo aos 26 anos. O que eu falo pra você? Realmente você pode esperar, mas o tempo passa. E quando você vê, você já vai estar próximo e as oportunidades também passaram. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Você não fez planos o ano retrasado? E quando você viu, no início do ano começou uma pandemia e você teve que mudar tudo? Então, se você está planejando alguma coisa para o ano que vem, pode ser que também ocorra algo que você tenha que mudar e que atrapalhe os seus planos. Então, o que eu sempre falo, tem muitas pessoas que falam, a pandemia atrapalhou os seus planos. Não, a pandemia fez você recalcular a sua rota. Aproveite esse tempo, se qualifique enquanto tem meninas esperando, simplesmente por esperar, você está se qualificando e tendo um diferencial para essa família. Então, se eu fosse você, eu se inscrevia agora nesse curso, que eu tenho certeza que ele vai agregar no seu conhecimento. O curso de formação de cuidadores infantis no exterior, com foco no au pair, foi feito para você que quer sair da onde você está agora, dessa mesmice, desse cansaço, dessa incerteza da sua vida e realmente ter oportunidades de crescimento, tanto pessoal quanto profissional. Eu te espero lá. E eu tenho certeza que você terá na sua jornada, dentro desse curso, conhecimentos específicos para te tornar uma au pair de sucesso.